Senhoras e senhores, bom dia. Por gentileza, peço que ocupem os lugares para iniciarmos a cerimônia. Mais uma vez, bom dia. Daremos início, neste momento, à aula inaugural do ano acadêmico 2024, proferida por Sua Excelência Reverendíssima, Senhor Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giambattista de Quatro. Mais cedo, tivemos a solene celebração eucarística em ação de graças pelo aniversário de 75 anos de criação da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção e pelo 10º ano de criação da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, da Arquidiocese de São Paulo, presidida pelo Reverendíssimo Dom Giambattista de Quatro. Neste momento, convidamos para compor a mesa diretora o eminentíssimo Reverendíssimo Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo e Grão-Chanceler da PUC São Paulo. O Reverendíssimo Dom Giambattista de Quatro, Núncio Apostólico no Brasil. A magnífica reitora da PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Anderi. O diretor da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, da PUC São Paulo, professor doutor Padre Boris Agustin Neff Ulloa. O diretor da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, da Arquidiocese de São Paulo, professor doutor Padre Everton Fernandes Moraes. E convidamos também o vice-presidente do Regional Sul 1 da CNBB, Reverendíssimo Dom Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto. Neste momento, passamos a palavra à magnífica reitora da PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Anderi. Bom dia. É uma enorme alegria estar aqui. Eu quero, de início, cumprimentar Dom Odilo Pedro Scherer, nosso grão-chanceler, Sua Eminência, Reverendíssima, muito obrigada pelo convite. Dom Odilo, cumprimento muito especialmente o nosso convidado de honra, Dom Giambattista de Quatro, Núncio Apostólico de São Paulo. Para todos nós da PUC, no Brasil, é uma enorme honra e alegria recebê-lo na Faculdade de Teologia Nossa Senhora Assunção, na Faculdade de Direito Canônico e, muito especialmente, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bom dia também a Dom Moacir, o representante aqui entre nós da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. De novo, mais uma vez, é uma honra. E eu quero dar muito bom dia a meus colegas, professores, Padre Boris, professor da PUC São Paulo, da Faculdade de Teologia, e ao Padre Everton, de Direito Canônico, da Faculdade de Direito Canônico. Parece estranho que haja uma mulher nessa mesa, mas ou é bom, é um ótimo sinal, né? Eu diria que há 100 anos isso seria impossível. Hoje não só é possível, como é provável de se encontrar em muitas mesas como essa. A PUC São Paulo é uma universidade que tem a alegria e a honra
de manter a faculdade, que hoje comemora 75 anos, e de estar associada à Faculdade de Direito Canônico, que hoje completa 10 anos. Temos a sorte de trazer para a aula inaugural desse semestre Dom Giancarlo e ter também, Giambattista, desculpem-me, e ter também a presença de Dom Odilo nessa manhã tão auspiciosa. Eu quero, então, dar lugar àqueles que devem falar hoje, mas enfatizando, mais uma vez, que para a PUC São Paulo esse é um momento muito especial e eu agradeço muito especialmente ao cardeal e a Dom Giambattista pela presença e pelas palavras inspiradoras que tenho certeza ambos trarão para todos nós nessa manhã. Um bom semestre aos alunos que aqui estão, já que se trata de uma aula inaugural, aos docentes de ambas as faculdades que aqui estão, e que tenhamos todos um semestre de muito êxito e de muitos estudos, e para que saiamos todos do semestre diferente do que entramos, né? Talvez um pouco mais sábios e um pouco mais, como eu direi aqui, um pouco mais sábios e um pouco mais instruídos naquilo que viemos aprender e ensinar numa faculdade, num estudo, numa universidade. Boa manhã e bons trabalhos a todos nós. Obrigada. Agradecemos as palavras da magnífica reitora da PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Anderi. Teremos agora o breve pronunciamento do vice-presidente do Regional Sul 1 da CNBB, reverendíssimo Dom Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto. Bom dia. Nesse dia e ação de graças por diversos motivos, trago o abraço da presidência do Regional Sul 1, Arquidiocese de São Paulo, pelos 75 anos da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, pelos 10 anos da Faculdade de Direito Canônico, e lembro também 25 anos do Instituto de Direito Canônico Padre Benito Pegoraro, do qual eu fui aluno na primeira turma. Então, motivo de alegria também estar aqui hoje, nessa ação de graças, participando com todos vocês desse momento importante na vida da Arquidiocese. Então, meu abraço e o abraço da presidência para essa solenidade. Agradecemos as palavras do vice-presidente do Regional Sul 1 da CNBB, reverendíssimo Dom Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto. E neste momento passamos a palavra ao eminentíssimo, reverendíssimo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo. Excelentíssimo senhor Núncio Apostólico, Dom Giambattista de Quatro, já saudado na missa, muito obrigado pela celebração da Eucaristia, pela homilia tão profunda e obrigado por ter aceito estar aqui conosco nesta comemoração dos 75 anos da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, dos 10 anos da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo. Na verdade, poderíamos dizer são 25 anos, porque a Faculdade de Direito Canônico ela se estribou, partiu do Instituto de Direito Canônico Padre Giuseppe Pegoraro, esse instituto fundado em 1999, portanto, neste ano são 25 anos. E queremos recordar isto. Saúdo mais uma vez também a magnífica reitora, doutora Maria Amália Anderi, assim como também os diretores, Padre Boris, da Faculdade de Teologia, Padre Everton, da Faculdade de Direito Canônico, Dom Moacir, arcebispo de Ribeirão Preto e vice-presidente do Regional Sul 1 da CNBB, meus irmãos bispos, professores, professoras, demais representantes de instituições, magnífica reitora do Unify, muito obrigado pela presença. E
estudantes, convidados todos. A minha fala é fazer um pouco a memória desses 75 anos da Faculdade de Teologia e da Faculdade de 10 ou 25 anos da Faculdade de Direito Canônico. E para os mais antigos, talvez muita coisa seja conhecida, mas os mais jovens, que são a maioria aqui, graças a Deus, são a maioria, talvez muitos dados não sejam conhecidos. É sempre importante saber da história das instituições que frequentamos e que farão parte da vida, porque vocês estudam aqui, vão ter o diploma daqui, né? Seja de teologia, seja de direito. É bom conhecer também um pouco da história dessas duas instituições. O resumo está nesse livrinho da missa, mas não sei se tiveram ocasião de ler. Aconselho quem conseguiu pegá-lo de levar para casa, dar uma olhadinha em casa, e até vale a pena guardar, né, fazer o extrato desses dois relatos históricos que são bem interessantes. Mas permito-me aqui entrar um pouco mais nos pormenores do anúncio apostólico, também sobre essas nossas duas instituições festejadas nesta ocasião, durante esse ano. A Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção foi criada como instituição eclesiástica em 20 de setembro de 1949. Devo dizer que foi um dia antes que eu nascesse. Exatamente. Por decreto da então Congregação dos Seminários e Universidades, hoje denominada Dicastério da Cultura e da Educação, e foi instalada em 7 de março de 1950. Ela foi colocada sob a proteção e o patrocínio de Nossa Senhora elevada ao céu, cujo dogma seria proclamado pelo Papa Pio XII, exatamente um ano depois da criação da faculdade, isto é, em 1º de novembro de 1950. À época de sua criação, a instituição fazia parte da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da qual foi separada no início dos anos 1970. Ao longo dos 75 anos de existência da Faculdade de Teologia, ela procurou ser aquilo que os seus fundadores sonharam para ela. E, ao mesmo tempo, ela tem discernido, à luz do Espírito Santo, os sinais dos tempos. Vejamos que ela acompanhou a realização do concílio, do pós-concílio, portanto, uma época muito fecunda na história da Igreja recente. Acompanhou os contextos eclesiais, sociais, nacionais e internacionais. Neste ano de 2024, celebramos, portanto, a marca histórica dos 75 anos de serviços da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, à Igreja e à sociedade. Recordamos seus fundadores, arcebispo de São Paulo na época, cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, arcebispo de São Paulo de 1944 a 64. Primeiro diretor da Faculdade de Teologia, Monsenhor Luiz Gonzaga de Almeida, o primeiro a receber o título de doutor em Sagrada Teologia pela nossa faculdade. Dom Benedito de Ulloa Vieira, então bispo auxiliar de São Paulo, de 1971 a 78, e posteriormente arcebispo de Uberaba, em Minas Gerais, de 78 a 1996. A faculdade, enquanto instituição de ensino superior, reconhecida eclesiasticamente, confere títulos de bacharelado e mestrado e doutorado em teologia, a partir dos anos 1990, com autorização da Congregação para a Educação Católica, ela começou também a receber institutos afiliados eclesiasticamente. Esse processo de expansão começou durante o governo pastoral do cardeal Dom Paulo Evaristo Arns. Em 19 de fevereiro de 1990, foi confirmada a afiliação do Instituto Teológico João Paulo II da Arquidiocese de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em 2 de abril de 1990, ocorreu a afiliação do Instituto Teológico Rainha dos Apóstolos, da Diocese de Marília, São Paulo. Em 12 de dezembro de 1990, foi feita a afiliação do Centro de Estudos
da Arquidiocese de Ribeirão Preto, São Paulo. Em 3 de fevereiro de 1997, também do Instituto de Teologia Paulo VI da Diocese de Mogi das Cruzes. Essa expansão de institutos afiliados continuou nos anos seguintes, durante o governo pastoral de do cardeal Dom Cláudio Rumes, com a afiliação do Instituto de Teologia da Arquidiocese de Campinas, essa afiliação confirmada em 26 de setembro de 2000. E durante o meu tempo de governo pastoral desta arquidiocese, ocorreu a filiação do Instituto de Teologia João Paulo II da Arquidiocese de Sorocaba, em 19 de fevereiro de 2015, e também, mais recentemente, do Instituto Arquidiocesano de Teologia de Cascavel, que ocorreu em 14 de outubro de 2020. Em 5 de dezembro de 75, tomou posse como novo diretor da faculdade o cônego Geraldo Magela Agnello, depois cardeal Geraldo Magela Agnello, arcebispo primaz do Brasil, como arcebispo de Salvador. Foi durante seu período à frente da faculdade, em 26 de setembro de 1977, que foi aprovado o curso noturno de teologia para leigos, que funcionou inicialmente no prédio da Ordem Terceira do Carmo, perto da Praça da Sé. Em seguida, passou a funcionar no Colégio Luísa de Marillac, no bairro da Santana, e, a partir de 2020, passou a funcionar neste campus do Ipiranga. A Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção outorgou o título de honoris causa em teologia a 2 figuras ilustres, além de outros, mas a 2 figuras ilustres de sua história. O primeiro, em 12 de agosto de 99, por ocasião das celebrações do jubileu dos 50 anos de existência da faculdade, ao cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo já emérito de São Paulo e grão-chanceler emérito da Faculdade de Teologia e da própria Pontifícia Universidade. O segundo, em 8 de outubro de 2007, ao cardeal Dom Geraldo Magela Agnello, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, isto em 2007, por ocasião das comemorações dos 100 anos de ereção da Arquidiocese de São Paulo em sede metropolitana. Dom Geraldo, que havia sido aluno, professor e também diretor da Faculdade de Teologia. No tempo do reconhecimento civil, no campo do reconhecimento civil conferido pelo Ministério da Educação, o curso de graduação em Teologia da Faculdade Nossa Senhora da Assunção foi reconhecido em 2001. Assim, os alunos matriculados a partir desse ano passaram a receber também o título de bacharel em Teologia com duplo reconhecimento, eclesiástico e civil. No âmbito da pós-graduação stricto sensu, no grau de mestrado, a CAPES, que é um órgão do governo federal, do Ministério da Educação, credenciou o programa de teologia em 2004, no grau de doutorado. E antes já havia, claro, no grau de mestrado. Doutorado foi em 2018, na verdade. Desta forma, a pós-graduação em teologia atingiu a tão sonhada verticalização reconhecida pela CAPES. O programa atualmente conta com 11 grupos de pesquisa reconhecidos pelo CNPq, um outro órgão também de pesquisa científica ligado ao Ministério da Educação, por meio dos quais grupos de pesquisa são promovidos simpósios, colóquios, seminários, jornadas de estudo, congressos nas áreas de teologia fundamental, teologia moral, dogmática, liturgia, Sagrada Escritura, história da Igreja e pastoral. Na perspectiva das publicações científicas, a faculdade conta com 3 periódicos científicos reconhecidos e bem avaliados pela CAPES: a revista Cultura Teológica, a Reveleteo, que é uma revista eletrônica de espaço teológico, e a Teoliterária, uma revista de literaturas e teologias. Desde novembro de 2008, a Faculdade de Teologia Eclesiástica novamente foi inserida
e integrada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde se encontra até hoje, dentro da qual ela também é responsável pela disciplina da Teologia em Diálogo, dos créditos teológicos oferecidos em todos os cursos de graduação da PUC de São Paulo. Essa transversalidade tem aberto à faculdade um espaço privilegiado de diálogo com todas as áreas do conhecimento presentes em nossa universidade. A disciplina tem despertado grande interesse de muitos estudantes dos cursos de graduação das mais diversas áreas do estudo e que mantêm e participam de projetos de iniciação científica e de teologia. Em março de 2024, a faculdade conta, portanto, neste ano, com aproximadamente 310 alunos. Eu acho que esse aproximadamente vale pelo fato que ainda tem alguma matrícula a ser confirmada. Conta com 180 no curso matutino de bacharelado, 60 no curso noturno de bacharelado, 60 no mestrado e 30 no doutorado. Além desses, são centenas e centenas os alunos que cursam disciplinas de teologia em diálogo nos vários cursos da universidade e também são, poderíamos dizer, milhares de interessados nos cursos breves de expansão universitária da Faculdade de Teologia, juntamente com a Faculdade de Direito Canônico, para as mais diversas áreas de interesse da vida pastoral, da vida da Igreja. Desta forma, a faculdade presta o seu serviço mais amplamente à vida da Igreja e não só nas salas de aula. O corpo docente está composto de 29 professores, alguns funcionários ligados diretamente à faculdade e, naturalmente, são vários funcionários da PUC que aqui estão atuando neste campus da nossa Pontifícia Universidade. Hoje agradecemos a Deus por todos os que se dedicaram ao longo da nossa história da Faculdade de Teologia, quer na direção, no magistério, nos serviços diversos da nossa Faculdade de Teologia, e também agradecimento por todos aqueles que dedicaram anos de seus estudos nesta instituição acadêmica. Fazemos votos que ela consiga corresponder também daqui por diante à missão que lhe está reservada na Igreja, no presente e no futuro. E permito também mais um breve relato histórico também da Faculdade de Direito Canônico, que estamos também celebrando. Em 3 de março de 1999, o então arcebispo cardeal Dom Cláudio Rumes criou o Instituto de Direito Canônico Padre Giuseppe Benito Pegoraro, um padre italiano que aqui foi professor e também diretor. Aprovou seus estatutos, afiliando à Pontifícia Universidade Lateranense. Em seguida, sendo reitor da Pontifícia Universidade Lateranense, o excelentíssimo Monsenhor Rino Fisichella, que visitou nosso instituto, conseguimos ter a agregação ad experimentum por um quinquênio na Pontifícia Universidade Lateranense. Terminado esse prazo, passou-se a agregação da faculdade, isto é, do Instituto de Direito Canônico, à Universidade Lateranense. Nosso Instituto de Direito Canônico muito nos estimulou para os estudos de Direito Canônico em São Paulo. Desde o início, porém, o propósito era ter em São Paulo e no Brasil uma faculdade de Direito que não havia até ali, que pudesse servir todo o nosso país e até mesmo aos que procuram a nossa faculdade vindos de outros países. No dia 26 de fevereiro de 2014, a Sé Apostólica, por decreto do cardeal Zenon Groszulewski, então prefeito da Congregação para a Educação Católica, aprovou e erigiu a Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, da Arquidiocese de São Paulo. Na mesma ocasião, também aprovou a de experimentum seus estatutos. Com essa decisão, a Santa Sé elevou o Instituto à condição de faculdade eclesiástica autônoma, dando-lhe a competência
de conferir esses títulos de graus, altos graus acadêmicos de mestrado e doutorado. A nova faculdade rege-se por seu estatuto e pela legislação da Igreja, pertinente às instituições acadêmicas e eclesiásticas, como as universidades católicas, os institutos e faculdades eclesiásticas de teologia. A nova faculdade foi instalada em 7 de abril de 2014, com um ato acadêmico solene que contou com a presença do Senhor Núncio Apostólico do Brasil, na época, Dom Giovanni Daniello. Trata-se da primeira faculdade de Direito Canônico no Brasil e a segunda na área de língua portuguesa. Em Portugal também existe uma faculdade de Direito Canônico. Em toda a América Latina existem apenas outras 2 congêneres, quanto se sabe. Existem muitos institutos de direito, mas não faculdades. Nossa faculdade oferece, portanto, cursos de mestrado e doutorado em Direito Canônico. E, a pedido de bispos, expandiu também a sua presença em outras regiões do Brasil, naturalmente com a anuência da Santa Sé. Temos 3 extensões da Faculdade de Direito Canônico, uma em Teresina, para 5 anos, para formar grupos de canonistas para aquela região do Nordeste do Brasil, e agora também em Belém do Pará. Mas também a faculdade passou a integrar o Instituto de Direito Canônico de Marília por um período de 5 anos, para depois, naturalmente, havendo as possibilidades, o Instituto continuar a sua vida autônoma. O número de estudantes da faculdade são 109 no curso de mestrado, que é um bom número, considerando que é uma faculdade no Brasil e não em Roma. 26 no doutorado, e tem 79 estudantes em cursos de especialização. Portanto, é um bom volume de oferta de cursos e também de procura para cursar aqui a Faculdade de Direito Canônico. Nossa faculdade oferece novas possibilidades para a formação qualificada de direito para todos os interessados, principalmente para quem presta seu serviço à Igreja, quer nas cúrias, quer nos tribunais eclesiásticos, também das congregações e institutos de vida consagrada. Quero agradecer a todos os que contribuíram para esta realização do Instituto de Direito Canônico e em seguida da Faculdade de Direito Canônico. Manifesto o meu profundo agradecimento ao cônego Martins Segu Girona, que não está aqui entre nós hoje por problemas de saúde, mas que por longos anos dedicou a sua vida ao Instituto e também à criação da faculdade e também como seu primeiro diretor. Agradeço a todos os que integram a direção no momento presente, também os professores e estudantes que dão vida à nossa Faculdade de Direito Canônico. Entre os professores nós também temos Dom Denilson, bispo auxiliar de Brasília, que foi professor aqui durante vários anos na nossa Faculdade de Direito Canônico. Que Deus nos ajude e ilumine para que a nossa faculdade continue a prestar o seu serviço tão importante na formação de pessoas especializadas para esse serviço, hoje tão necessário e muitas vezes tão carente também em muitas áreas ainda de nosso Brasil. A todos, portanto, o meu mais profundo agradecimento pela existência dos 25 anos e dos 10 anos do Instituto e da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo. Muito obrigado pela escuta. Agradecemos as palavras do eminentíssimo reverendíssimo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo. Agora teremos a aula inaugural do ano acadêmico 2024 e passamos a palavra ao reverendíssimo senhor Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giambattista de Quatro. Por favor, senhor. Eminentíssimo senhor cardenal, excelentíssimos arcebispos y bispos, señora rectora da Pontificia Universidad Católica, autoridades académicas, profesores, funcionarios, estudiantes, irmãos y más en Cristo Jesús.
Essa reflexão não será um excursus sobre as várias formas de nomeação dos bispos nos séculos passados, ou em diferentes regiões do mundo, ou em territórios de direito missionário ou oriental. Nem se debruçará sobre a influência e, por vezes, até mesmo a interferência do poder político que tem caracterizado a nomeação de bispos em determinados momentos históricos. Hoje consideramos a nomeação dos bispos da Igreja Latina como ela é implementada e como o critério da sinodalidade entra neste delicado discernimento da Igreja para a sucessão apostólica. Os bispos têm a faculdade e o dever de dar a conhecer à Sé Apostólica os nomes dos sacerdotes que consideram dignos de ofício episcopal, assim começou as nome de promovendis ad episcopatum in Ecclesia Latina do 25 de março de 1972, publicado pelo Conselho para os Assuntos Públicos da Igreja. Foi salientado que os documentos conciliares não tomam uma posição explícita sobre as modalidades de participação de clérigos, religiosos e leigos na nomeação dos bispos. E, sobretudo, no que diz respeito à extensão quantitativa e qualitativa do dever dos fiéis de esclarecer conscientemente o pontífice no exercício do seu poder de nomeação. É por isso que parece ser uma coisa boa que os documentos conciliares não devem ignorar alguns indícios de reformas que emergiram do debate conciliar e, acima de tudo, devem salientar que não existem dificuldades dogmáticas na introdução de várias reformas, tanto que o sistema de nomeação de bispos, em particular, e ofícios eclesiásticos em geral, sofreu profundas mudanças no curso da história da Igreja. Sobretudo, porque a Igreja de hoje é, antes de mais, um mistério, uma comunhão, um povo de Deus, é uma instituição visível e hierárquica, pode haver necessárias transformações mais consoantes para exprimir esta nova eclesiologia. Assim, após o Concílio Ecumênico Vaticano II, em 1967, nos Estados Unidos e na Austrália, alguns autores católicos sugeriram que os bispos desses países, Estados Unidos e Austrália, no contexto da elaboração de listas de episcopáveis a serem sistematicamente submetidas à Santa Sé, consultassem seu presbitério, ou pelo menos seu conselho presbiteral. No mesmo ano, o cardeal Joseph Elmer Ritter, arcebispo de São Luís, Estados Unidos, pedira aos conselhos paroquiais e diocesanos, então criados, para lhe transmitir recomendações de eclesiásticos a propor à Assembleia de Bispos da província. Essas práticas estão excluídas hoje, mas é possível que os bispos consultem os membros do presbitério sempre individualmente sobre as candidaturas. Isso é para impedir a criação de assembleias eleitorais. O Código de Direito Canônico exige que os bispos de uma região ou província eclesiástica enviem à Santa Sé, pelo menos a cada 3 anos, uma lista de eclesiásticos que consideram candidatos ao episcopado. Os procedimentos da sessão a portas fechadas, que é realizada para a liberdade de discernimento,
são os mesmos para toda a igreja e são o resultado da experiência aperfeiçoada ao longo de décadas. Portanto, esse discernimento se dá como um prazo programado e sem referência a nenhuma provvista de dioceses em andamento, independentemente das provisões ou provistas em andamento. Os bispos são chamados a trazer não um discernimento subjetivo e personalista, mas um discernimento que é fruto de um critério da Igreja e que pertencem como pastores. Em seguida, comparam seu discernimento com o dos confrades presentes na reunião, que participam com voto secreto na formulação da lista que será apresentada à Santa Sé. Esse discernimento é um input, informação que é colocada em uma organização, uma vez que será depois examinada pela Nunciatura Apostólica no decurso das informações que serão recolhidas sobre cada candidatura. Esse discernimento é também um input no sentido de que os bispos da província ou da região conheçam os nomes apresentados na lista e tenham a oportunidade de fazer ou aprofundar o conhecimento das pessoas elegíveis, da pessoa elegível, convidando-a a realizar um retiro na diocese para uma conferência, consultas ou outras oportunidades. É também um input, porque normalmente se inicia o estudo da candidatura ou se verifica se no passado já foi considerada. A sinodalidade significa também diálogo construtivo e não apenas formalidades de diálogo. Portanto, se surgir na Nunciatura que a candidatura não é viável ou por várias razões se toma inviável, o bispo é muito confidencialmente informado e o bispo do candidato informará posteriormente os bispos da província que é melhor não considerar a candidatura. Esta informação confidencial evita insistir em candidaturas inválidas e, portanto, frustrar no futuro as indicações do ordinário, dos confrades, que poderiam inutilmente reapresentar a candidatura, tornando inutilizável o contributo do seu discernimento. A sinodalidade significa também que se o candidato não adquiriu a experiência necessária para ser considerada para o episcopado, a Nunciatura Apostólica pode, muito confidencialmente, sugerir ao bispo que o faça para que ele possa ser adequadamente testado também nesse aspecto útil. A sugestão da Nunciatura resulta também do discernimento objetivo que o Núncio recolhe de vários informantes que relatam a candidatura, por exemplo, que o candidato não tem estudos para pós-seminário, como exige o código, que o candidato nunca teve experiência em uma paróquia, etc., etc., etc. Como se vê, a Nunciatura tem a tarefa de facilitar o discernimento como base em critérios e princípio comum à Igreja Universal. A faculdade dos bispos de apresentar candidatos isoladamente é sempre respeitada. Vamos a ver o discernimento do povo de Deus nas provisões. Após o Concílio Vaticano II, houve várias tentativas para que padres e fiéis participassem coletivamente das informações que eram oferecidas à Santa Sé para designações episcopais. Em 1966, uma pesquisa foi realizada pelo capítulo do
Haarlem, na Holanda, antes de proceder à nomeação de 3 candidatos. De acordo com o sistema de terna, outras iniciativas foram desenvolvidas na França, Estados Unidos, Holanda, Canadá, nos anos subsequentes. Na hora de escolher o sucessor do cardeal Spellman na sede em Nova York, a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos criou um comitê de 7 bispos escolhidos das diferentes regiões do país e encargou de sondar a opinião local. Na verdade, esse tipo de consulta e experiência era muito limitado a situações individuais e era realizado de forma diferenciada. Em 1968, 22 padres da Diocese de Botucatu, no Brasil, ameaçaram colocar-se a serviço de outra diocese caso o bispo eleito não resignasse. Essa mensagem foi apoiada pelas assinaturas de cerca de 50.000 leigos que pediram à Santa Sé que reconsiderasse a escolha. Embora ligadas a iniciativas locais, estas consultas, realizadas no espírito da informação e não da eleição, não pareceram desagradar a Santa Sé, uma vez que deixaram intacta a liberdade de escolha, permitindo-lhe uma melhor informação. Esta orientação foi testemunhada numa carta de 13 de janeiro de 1972, dirigida pelo núncio em Paris, o bispo de Chalon, que tinha pedido um bispo coadjutor e recebeu do núncio apostólico a resposta de que o Santo Padre acolheu o pedido, acrescentando que o cardeal secretário de Estado pediu para informar que o bispo poderia proceder a consultas a que o próprio bispo aludiu na sua carta. Alguns meses depois, a Santa Sé, com normas de maio de 1972, previu a consulta do clero e dos leigos no processo de nomeação dos bispos. Assim, a intervenção da Santa Sé abriu um novo sistema de consulta local, que a princípio não era usado de forma geral, mas que desde 1972 tem sido o procedimento legal comum. Quando se trata de poder prover uma sé vaga ou escolher um bispo coadjutor, é confiado ao representante pontifício, de acordo com o artigo 13 das normas, uma missão que tem 2 aspectos essenciais. Ele é encarregado, primeiro, de reunir informações sobre o estado e as necessidades da diocese. E, em seguida, deve estabelecer uma lista de 3 nomes a ser submetidas à Santa Sé. Solicita-se um relatório completo e detalhado sobre o estado da diocese, seus desafios, prioridades e necessidades. A elaboração deste relatório, quando a diocese estiver vaga, é da responsabilidade de quem a governa provisoriamente, ou seja, o administrador apostólico ou o administrador diocesano. No caso da nomeação de um bispo coadjutor ou de um bispo auxiliar, uma vez que a sé não está vaga, será o próprio bispo diocesano que apresentará este relatório. A apresentação sobre o estado da diocese é feita por quem a governa, também com a ajuda dos colaboradores, combina-se com a pesca da análise de outras pessoas consultadas. E da combinação das respostas emerge um mosaico articulado e muito útil. As pessoas consultadas são os bispos membros da Conferência Episcopal Nacional.
conforme solicitado per la predicate Evangelium, os bispos da província eclesiástica, os bispos originários da diocese, os bispos eméritos da província eclesiásticas, membros do Colégio dos Consultores, sacerdotes com cargos especiais na diocese, que variam de diocese para diocese, diáconos permanentes, religiosos e religiosas, com ofícios especiais, membros do laicato local. O pedido de informação sobre o estado da diocese é dirigido individual e secretamente, a fim de dar a cada a oportunidade de expressar a sua opinião livremente e em plena consciência, frente ao Senhor, coram Domino. Seu conhecimento da situação da diocese deve orientar as pessoas consultadas para a indicação de possíveis candidatos que devem ser considerados como eclesiásticos capazes de assumir com sucesso e ser capazes de desenvolver os principais desafios missionários e evangelizadores da diocese. Portanto, a consulta não se limita à esfera estritamente dentro da diocese, mas envolve bispos da província, da CNBB, originários, eméritos, com certa filiação a que é a porção do povo de Deus. Desta forma, obtém-se um espectro muito amplo de considerações, opiniões, avaliações sobre as características, prioridades e necessidades da diocese, não isoladamente, mas vista no contexto mais amplo de comunhão da igreja local, as igrejas locais, vizinhas e com o caminho da igreja no país. Não me deterei aqui nas exceções muito limitadas para os lugares eletivos na Alemanha, Suíça e Áustria. Um total de 3 inquéritos paralelos destina-se, portanto, a assegurar a informação da Santa Sé sobre o tema das nomeações episcopais. O primeiro é o que se realiza nas sessões reservadas nas conferências provinciais e que resulta na constituição de listas episcopais. Os outros 2, cuja atividade é confiada ao representante pontifício, devem preceder, respectivamente, qualquer promoção ao episcopado e a nomeação de um bispo residente, coadjutor ou auxiliar. Vamos a ver o estudo sobre as candidaturas. O estudo sobre os candidatos ao episcopado foi mantido e descrito em detalhes no artigo 6 do motu proprio Sollicitudo Omnium Ecclesiarum, de 24 de junho de 1969, que foi ampliamente reproduzido no artigo 12 da Normas do 1972. Essas normas establecem que, antes de qualquer candidato ser promovido ao episcopado, um inquérito deve ser realizado pelo representante pontifício. Esta disposição significa que se trata de um inquérito absolutamente geral, que deve ter lugar sempre que um sacerdote é admitido na dignidade episcopal, quer como bispo residente, quer como bispo ou como com outro ministério pastoral. O representante pontifício deve reunir informações amplas e aprofundadas sobre cada sacerdote proposto para o ofício episcopal, consultando individualmente as pessoas que o conhecem bem e que são capazes de dar informações tão completas quanto possível a este respeito, a fim de chegar a um julgamento prudente e meditado diante de Deus. Também pode ser encaminhado para leigos prudentes e confiáveis, que sabem coisas úteis sobre o ministério sacerdotal
do candidato. Para realizar esse levantamento, o representante pontifício envia o questionário elaborado para tal objetivo às pessoas que se afiguram mais indicadas para consultar. O ponto de partida é o currículum vitae do candidato, que comunica onde exerceu o seu ministério, para identificar pessoas que o conheceram nas várias fases de seu ministério e considerar como ele amadureceu. Com o mesmo currículum vitae é importante receber os juízos com que foi avaliado durante o tempo da formação no seminário e principalmente conhecer a opinião que seus formadores deram no momento de admissão aos 2 primeiros graus da ordem. A coleta de informação exige que ela seja fornecida não apenas por aqueles que o conhecem bem, mas também por aqueles que sabem expressar um juízo objetivo para o bem da Igreja. Por isso, também é necessário realizar um discernimento preventivo dos informadores, para que as informações recebidas respeitem a verdade. As informações coletadas também mostram limitações dos candidatos e uma análise aprofundada em separado consiste em verificar em que medida essas limitações, esses relieves, problemas que aparecem podem ou não invalidar a candidatura. Esse estudo mais aprofundado dos limites que cada pessoa inexoravelmente apresenta requer um exame mais delicado e cuidadoso dos problemas que aparecem. O motu proprio Sollicitudo Omnium Ecclesiarum especifica que é dever do representante pontifício apresentar ao competente dicastério da Curia Romana todos os nomes dos candidatos capazes com um relatório detalhado, expressando diante de Deus sua própria opinião e seu voto a favor dos candidatos que lhe pareçam mais adequados. Gostaria passar a debruçar-me sobre a importância social e, por vez, política que o episcopato teve ao longo da história e, portanto, sobre a atenção que aqueles que governam têm frequentemente prestado às designações episcopais. No passado, os poderes seculares mostraram-se mais ou menos diretamente interessados na escolha dos bispos. Talvez uma exceção singular seja o do Império Romano, que mesmo quando os imperadores se tornaram cristãos, deixou a eleição de seus pastores para as comunidades. Um sinal, sem dúvida, do papel relativo que estes últimos tiveram na vida política e, às vezes, do fato de que os imperadores ainda não estavam cientes desse papel. Após o século V, com as designações ligadas aos benefícios, houve uma crescente influência por parte do poder político e os procedimentos mudaram consideravelmente durante os séculos seguintes. Para administrar esse delicado equilíbrio entre compromissos civis e considerações religiosas e pastorais. Portanto, o interesse político nessa questão sempre foi de grande relevância e extrema complexidade, uma vez que também se manifestou com diferentes soluções como apadrinhamento, listas restritas, prenotificação, aprovação, beneplácito. O secretário de Estado de Pio XI, o cardeal Gasparri, escreveu ao Nunzio Pacelli que a Santa Sé não pretende de modo algum restringir a sua liberdade na nomeação de bispos
em nenhum país do mundo. É um escrito do 1923. Pacelli, creio que nesse momento era nuncio apostólico na Bavária. O decreto Christus Domino do Concílio Vaticano II sobre o Ministério Pastoral dos Bispos, no número 20, estabeleceu firmemente a conveniência de deixar apenas à Igreja responsabilidade pela escolha dos seus próprios pastores, com uma afirmação que está escrita na tradição, mas que dá uma nova determinação neste sentido. Progressivamente libertada dos poderes políticos, também graças a uma série de acordos com os Estados, a nomeação dos bispos hoje não é apenas um compromisso da Santa Sé, mas um processo partilhado que a comunidade local, e não só a comunidade local, mas também a igreja do território mais vasto e do país, partilha com o Santo Padre. Desejando assegurar a escolha dos seus pastores sem interferências e condicionamentos, a Igreja desenvolveu, por isso, uma série de caminhos para chegar a estas nomeações e desenvolver meios de informações sobre estes procedimentos que, através da experiência a nível mundial, parecem os mais adequados para assegurar as funções pastorais. E dado que a eleição pela comunidade sucessivamente por capítulos não está consolidada, esta nomeação foi sendo desenvolvida no contexto da eclesiologia do Concílio Ecumênico Vaticano II. O texto do Concílio acima citado sobre a liberdade de provisão é colocado no contexto mais amplo da eclesiologia conciliar, isto é, da compreensão que a Igreja tem de si mesma na reflexão dos padres conciliares. Neste contexto, destaca-se a noção de igualdade radical de todos os fiéis, o chamado universal à santidade e a ação apostólica e a comunhão jerárquica da Igreja, noções que não nos permitem considerar a ação da Igreja como uma ação da hierarquia, mas que colocam em xeque todos os fiéis pelo fato de serem fiéis, independentemente de sua posição concreta, judicial, sacramental, carismática, etc. A consideração da Igreja como comunhão leva a uma compreensão do exercício do governo eclesiástico que é muito peculiar à sociedade na qual nela se expressa, isto é, a Igreja. A participação na designação dos bispos, na medida em que influencia a governança da comunhão eclesial, está implícita. Quando se pensa em certos casos para os quais está prevista a prestação do cargo por apresentação, por exemplo, para bispos auxiliares, deve-se concordar que mesmo a apresentação do candidato a bispo auxiliar, incluída no procedimento atual, acaba sendo um elemento jurídico de atualização da comunhão. A responsabilidade geral dos fiéis pela realização dos fins eclesiais é também testada e forjada pelas conotações jurídicas do procedimento de nomeação episcopais, em que se afirma o chamado à responsabilidade de cada um dos membros da Igreja, o que Hervada chamou de posição pública dos fiéis. Assim, a participação ativa dos fiéis na vida da Igreja, na sua esfera pública,
faz certamente parte da sua posição pública. Ervada vê em algumas de suas manifestações típicas aclamação, opinião pública, intervenção na eleição dos pastores, etc. Esta eclesiologia é cada vez mais comunitária e sinodal. Não se restringe a uma sinodalidade dentro da diocese, mas estende-se a uma visão da sinodalidade em que o colégio episcopal mais filiado à circunscrição eclesiástica a prestar o ministério pastoral a abranger são também protagonistas. Há outro aspecto, provavelmente menos importante, que contribui para enriquecer esta dinâmica sinodal, no discernimento das nomeações episcopais, que é o relativo a procedimentos da Cúria Romana para a própria nomeação. Há vários dicastérios que contribuem para cada nomeação episcopal. Essa realidade é ainda mais evidente nas normas da mais recente reforma da Cúria. Nesta norma emerge que a obediência à dinâmica sinodal é estrita e literalmente privilegiada, o que agora prevalece sobre aquele meramente episcopal affectus collegialis que permeava as atividades das congregações da Cúria Romana, cujos membros, até o Papa Paulo VI, eram exclusivamente cardeais, e com o Papa Paulo VI também arcebispos e bispos, e com o Papa Francisco também religiosos e leigos, são superiores dos dicastérios. Religiosos e fiéis e leigos são agora membros da Assembleia Plenária do dicastério para os bispos. Será interessante ver como se desenvolverá a prática nesta área delicada, como exige a nova realidade da Cúria Romana, hoje cada vez mais integrada pelos fiéis que participam com a colaboração que os dicastérios individuais devem oferecer ao Santo Padre. É necessário reconhecer a própria beleza do ministério episcopal. Um ministério que deve ser uma boa obra, como diz a primeira carta de São Paulo Apóstolo a Timóteo, e ao qual também é possível aspirar desde que, no entanto, não se esqueça a razão essencial da exortação do apóstolo, que foi e continua a ser a disponibilidade para o martírio e, portanto, a atenção a um testemunho verdadeiramente radical na ressurreição de Cristo. No ministério do bispo, portanto, permanece a beleza da origem. Quem vos escuta, ouve-me. Estas palavras que não podem ser subestimadas no seu impressionante significado permitem-nos compreender como a abordagem do problema da escolha dos bispos deve ser proporcional à maturidade espiritual dos fiéis e a sua consciência de serem pedras vivas do edifício espiritual cujo fundamento visível é constituído pelo bispo. O problema da designação do bispo, portanto, envolve toda a comunidade eclesial, não só diocesana, mas vai além da própria comunidade eclesial, como se desprende da consideração de que a lei concordata e a prática social e civil também prestam a essa questão no Brasil. Dois aspectos devem ser corretamente considerados nesse discernimento: o do processo de designação e o da própria designação, devendo-se notar que a disciplina jurídica desse procedimento é predominantemente extracodicial. Este aspecto abre uma reflexão
mais aprofundada sobre a combinação, nesse delicado mecanismo, de princípios teológicos e princípios canônicos, isto é, de interdisciplinaridade entre as ciências sagradas que se desenvolvem com as perspectivas mencionadas. Estou convencido de que uma outra consideração do problema, de uma perspectiva teológica e de um modo eclesiológico particular, conduz a um discernimento cada vez melhor na avaliação do sistema de designação e, provavelmente, também na identificação de novos modos de formá-lo, adequados à compreensão que a Igreja adquire de si mesma sobre a iluminação do Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Note-se que isso se baseia nos dados normativos incluídos no Código de Direito Canônico e nas normas subsequentes da Santa Sé. Trata-se de implementar um sistema, uma cultura, uma espiritualidade que, tendo realisticamente em conta as diferentes situações sociais, culturais, religiosas e eclesiais complexas em que se encontram as diferentes partes do único povo de Deus, permita à única Igreja manifestar na sua dupla dimensão constitutiva, universal e particular, a compreensão que tem de si mesma como mistério de comunhão, expressando e talvez até suscitando uma consciência cada vez mais profunda e aguda eclesial naqueles que querem testemunhar verdadeiramente a ressurreição de Cristo. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso convidado, reverendíssimo senhor Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giambattista de Quatro, por proferir a aula inaugural do ano acadêmico de 2024. Agora faremos a entrega da medalha São Paulo Apóstolo, da Arquidiocese de São Paulo, juntamente com o diploma, ao reverendíssimo senhor Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giambattista de Quatro. Neste momento, passamos a palavra ao eminentíssimo, reverendíssimo Cardeal Odilo Pedro Scherer, que fará a entrega. Antes da entrega, senhor Núncio, gostaria de agradecer por esta aula inaugural sobre um tema sobre o qual se especula, mas não se fala. E muitas vezes também se diz como é que o Papa nomeia os bispos, como é que o Papa conhece quem deve ser nomeado bispo, e como é que não consultam ninguém para nomear bispo, até isso se diz. Mas pelo que vocês puderam ouvir, é um processo de muita escuta, de muita consulta, e todos os níveis, desde, naturalmente, o povo de Deus, formado pelos leigos, os clérigos, religiosos. Naturalmente não é uma consulta pelas mídias sociais, e não é uma consulta feita a partir de propaganda, de comícios em praça pública. Há um modo de fazer que é discreto, que procura preservar também, naturalmente, as pessoas. E depois, os diversos momentos de discernimento. Diversos momentos, depois a Nunciatura receber muita informação. Precisa fazer, naturalmente, um discernimento grande sobre as informações recebidas. E depois, quando isso passa para a Santa Sé, para o dicastério, para os bispos, mais um período de discernimento, com a participação de muita gente, até que o prefeito do dicastério para os bispos leva todo o material recolhido, as informações recolhidas e os pareceres também ao Papa, e o Papa faz a escolha. Então o Papa, dessa forma, recebe informação e conhecimento quando faz
a escolha e nomeação de um bispo. É um processo, naturalmente, hoje nós diríamos profundamente sinodal, né? Não usamos esta palavra, mas de muito tempo, de fato, a nomeação dos bispos é um processo sinodal de muita escuta e um discernimento compartilhado muito amplo na igreja. Então, senhor Núncio Apostólico, muito obrigado por abordar esse tema e trazê-lo à reflexão aqui, que ele é de interesse teológico, portanto, da Faculdade de Teologia, Eclesiologia, e é de interesse canônico, naturalmente, a nossa Faculdade de Direito Canônico, porque claramente se situa na realização daquelas competências próprias de nomear, de dar digamos, a autoridade, a autorização para a eleição e depois para o exercício do ministério de um bispo. E tudo isso, naturalmente, é muito regrado também pelo direito canônico. Se vocês acompanharam alguma ordenação de bispo, qual é o primeiro ato, quando depois de cantar a invocação ao Espírito Santo, todo mundo senta, aí alguém pede para o bispo ordenante ordenar um sacerdote, né? Em nome da igreja, pede que, igreja no caso, né? Em nome do povo de Deus. E o que o bispo ordenante pergunta? Essa perguntinha passa desapercebida, mas ela é fundamental. Tens o mandato apostólico? O que é o mandato apostólico? A bula. É a nomeação episcopal feita pelo Papa, que está documentada na bula. E claro, se tem, ou então se não chegou a bula em tempo, a nunciatura faz um decreto em lugar da bula, para que neste momento o bispo possa ser ordenado validamente, dando ciência de que o Papa está nomeando. Pois bem, é um processo que tem sua expressão eclesial muito concreta, que claramente é importante na vida da igreja. Pois bem, eu acredito que foi muito bom, foi muito útil nós refletirmos, ainda mais dentro desse processo sinodal que a igreja vive e que mostra como, de fato, a igreja precisa viver mais e mais, em muitos outros âmbitos também, a expressão da comunhão, também no âmbito da vida da paróquia, no âmbito da vida das dioceses, os diversos conselhos, as consultas que muitas vezes não se fazem, assim por diante, e as responsabilidades compartilhadas. Muito obrigado, portanto, mais uma vez, senhor Núncio, por este momento precioso que nós pudemos viver. Convido agora o padre Boris e o padre Everton para estarem juntos para a entrega de uma medalha, senhor Núncio Apostólico, que é da nossa arquidiocese, que queremos dar a Vossa Excelência aqui como sinal de nosso agradecimento para marcar este momento da sua visita em São Paulo. Medalha São Paulo Apóstolo. A Arquidiocese de São Paulo tem a honra de conceder a Medalha São Paulo Apóstolo como sinal de estima e gratidão por sua apreciada visita a São Paulo e pela conferência magistral proferida no ato acadêmico inaugural das comemorações dos 75 anos de instituição da Pontifícia Faculdade Eclesiástica de Teologia, Nossa Senhora da Assunção, e do 10º aniversário de instituição canônica da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, a Sua Excelência Reverendíssima Dom Jean Batista de IV, Núncio Apostólico no Brasil. São Paulo, 22 de março de 2024, Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo, Grão-Chanceler da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção e de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, Padre Boris Agostinho Ulloa, diretor da Faculdade de Teologia, e Padre Everton Fernandes Moraes, diretor da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo.
Pedimos que continue com a palavra o diretor da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, da Arquidiocese de São Paulo, professor doutor Padre Everton Fernandes Moraes. Excelência Reverendíssima Dom Giambattista de IV, digníssimo Núncio Apostólico no Brasil, cumpro o bom dever de, em nome da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, da PUC São Paulo e da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, dirigir-lhe uma palavra de agradecimento. Na verdade, 3 palavras de agradecimento. A primeira, em razão da presença de Vossa Excelência entre nós nesta manhã. Sabemos o quanto é comprometida a agenda de Vossa Excelência. Ainda assim, aceitou prontamente o convite que lhe foi feito pelo nosso arcebispo e grão-chanceler para estar conosco nesta manhã. Por isso, asseveramos que a presença do Senhor atribui um sentido especial nesta ocasião tão importante para as nossas faculdades. Sabemos que, pela própria natureza do ofício que lhe foi confiado, ao recebê-lo nesta manhã, recebemos a pessoa do Papa Francisco entre nós. Outros sim, agradecemos Vossa Excelência por ter presidido a Eucaristia para nós no dia de hoje. Sabemos que na Eucaristia se realiza e se manifesta de modo todo particular a comunhão na Igreja. Em vista disso, agradecemos Vossa Excelência, pois na Eucaristia celebrada nesta manhã foi dada a direção ao corpo docente, discente e demais colaboradores de nossas faculdades a oportunidade de manifestar nossa comunhão com a Igreja, especial nossa comunhão com os senhores bispos e com o Santo Padre, o Papa Francisco. E quanto à comunhão com a Igreja, vale ressaltar que este sempre foi um bem fundamental na história, tanto da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, como na Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, e assim permanecerá sendo. Por fim, expressamos nosso agradecimento em razão da excelente aula inaugural que Vossa Excelência acabou de proferir. Entre outros aspectos importantes, foi-nos possível confirmar o papel fundamental da Nunciatura Apostólica no Brasil, no procedimento de designação dos bispos no Brasil. Em vista disso, colhemos a ocasião para assegurar-lhe nossas orações por sua vida e seu ministério. De igual modo, pedimos a Deus que o recompense pelo valioso serviço prestado à Igreja, especialmente à Igreja no Brasil. Agradecimentos e orações que se estendem aos zelosos colaboradores de Vossa Excelência na Nunciatura Apostólica no Brasil. Em nome da direção da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo e de nossa Arquidiocese de São Paulo, o nosso muito obrigado. Que Deus o recompense, Excelência. Agradecemos as palavras do diretor da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, da Arquidiocese de São Paulo, professor doutor Padre Everton Fernandes Moraes. E agora, para encerrar a cerimônia, passamos novamente a palavra ao eminentíssimo, reverendíssimo, cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo. Muito obrigado a todos pela participação. Aos alunos de modo muito especial, esperamos que tenha sido uma aula que possam guardar, né, na sua memória. E os professores estão autorizados a fazerem perguntas depois nos exames sobre essa aula. A aula está encerrada. Em nome da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, da PUC São Paulo, e também da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo da Arquidiocese de São Paulo, agradecemos a presença de todos. Bom dia. Vamos cantar a Nossa Senhora, que é padroeira da faculdade e também da nossa catedral. Salve Regina,
Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Benedicciones. Pedimos ao Senhor Núncio nos dar mais uma vez a sua bênção. Com os bispos também.